Olha, grandes redes de supermercados da Europa enviaram um aviso às principais trades agrícolas e alertaram que vão manter as exigências da moratória da soja. É o Ítalo Bertão, repórter do AgFeed, que explica isso melhor para a gente. Ítalo, o que isso significa e de alguma forma isso atinge o nosso mercado? Meu querido, bom dia para você. Débora, bom dia aos nossos telespectadores do CNN Money. Pois é, ontem a gente recebeu essa informação, uma carta, na verdade um e-mail que foi enviado os CEOs das principais tradings globais e também à ministra do Meio Ambiente brasileiro, Marina Silva, e ao presidente da Associação Brasileira dos Óleos Vegetais, o André Nassar, um e-mail aí que trazia essas informações dizendo que as grandes redes de supermercado da Europa iriam continuar fazendo as exigências que a moratória da soja, um acordo anti-desmatamento que está aí sobre discórdia, continuariam valendo. E aí eu acho que antes de falar um pouco desse fato em si, é importante explicar também o que é a moratória da soja. A moratória da soja, como eu acabei de falar, é um acordo que foi firmado ainda nos anos 2000 pelas principais tradings agrícolas, em que elas diziam que só iam comprar soja e outros derivados de produtores da região da Amazônia se fossem produzidos em áreas que não foram desmatadas após julho de 2008. Esse acordo ficou vigente por bastante tempo, até que no ano passado, desde 2024, na verdade, vem sofrendo uma série de críticas, uma série de questionamentos, inclusive no Poder Judiciário, sobre a validade desse acordo, principalmente por parte dos produtores de soja de Mato Grosso. Eles questionaram por bastante tempo o acordo, dizendo que, na verdade, se tratava de uma prática de cartel contra os produtores, que as trades se reuniam e, com isso, aí criavam limitações para que os produtores não conseguissem vender a sua produção. Então, a moratória da soja é um acordo que foi firmado lá atrás, começou a ser questionado nos últimos anos. Neste ano de 2026, entrou em vigor uma lei que foi criada inicialmente pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e depois sancionada pelo governo de Mato Grosso, que tira os incentivos fiscais das empresas que participarem da moratória da soja. E aí, depois que isso aconteceu, já no começo do ano, a Abiov, que é a associação que eu acabei de mencionar, e também as tradings saíram da moratória da soja. Na época, eles anunciaram a saída da moratória, ainda que reconhecendo os benefícios, os ganhos, mas anunciaram a saída da moratória. Então, na verdade, essa carta que foi enviada aí por 28 redes varejistas, e aí a gente tem grandes nomes do mercado europeu, Tesco, a alemã Aldi, por exemplo, e tantas outras, esse documento ele traz justamente uma ponderação. As varejistas se mostraram bastante preocupadas aí com essa retirada da Biov e dos seus signatários da moratória da soja. E eles disseram que, independentemente do que aconteça aí com esse acordo que estava valendo até então entre as tradings, eles esperam que as empresas continuem fornecendo soja que seja livre de desmatamento, uma demanda aí que vem sendo trazida nos últimos anos, principalmente depois aí da ascensão da EUDR, que é a lei antidesmatamento do Bloco Europeu. Nesse texto também, nesse e-mail, na verdade, que foi enviado aí às tradings, os signatários, eles dizem que estão profundamente decepcionados com a retirada da Biov da moratória e também das empresas aí desse pacto que foi firmado há duas décadas atrás, 2006, portanto, há 20 anos atrás. Mas também eles dizem que vão continuar fazendo na verdade, um compromisso individual com cada uma dessas tradings, ou seja, vão continuar exigindo que as trades forneçam produtos, forneçam soja que realmente não tenha sido produzida em áreas desmatadas. As empresas que assinam a carta, elas dizem que nada mudou do ponto de vista dos compradores. E esse efeito também já era esperado pelo mercado. E para fechar nesse documento, as varejistas elas pedem um posicionamento para as tradings até meados de fevereiro. Então a gente vai ter que aguardar se as tradings vão trazer um novo posicionamento, uma nova opinião sobre esse assunto. A moratória aí, de fato, tem esses percalços pelo caminho, teve importantes baixas aí com a saída da Biov e das tradings, que eram a maioria dos signatários do acordo. E agora a gente vai ter que aguardar se a moratória vai trazer novas notícias e também se a Biov, ou enfim, as trades como um todo,
vão também se posicionar depois dessa manifestação das redes de supermercado da Europa, que são aí um importante comprador da commodity brasileira, Débora. Meu querido, obrigada aqui por você trazer atualizações sobre essa questão da moratória, mas muito rapidamente, só para a gente atualizar também para quem está nos acompanhando. Já que a gente está falando soja, início de ano, a gente tem boas perspectivas, pelo menos, de soja para esse ano aqui no Brasil? Sim, sim, sim. Mais uma vez a gente tem perspectiva positiva de mais uma safra aí com bons resultados. O clima vem ajudando aí nessa safra, ajudou principalmente ali no comecinho, na época de plantio, que era algo que era bastante esperado pelos produtores. Então a safra tem tido um andamento normal, tem tido aí um andamento positivo aí em relação a volumes, a toneladas. Provavelmente a gente vai ter mais uma vez aí recorde de produção. Então tudo se encaminha para que a produção de soja no país tenha um comportamento positivo também em termos de exportação para outros países. Claro que ainda a gente tem que aguardar o fechamento da safra, ainda tem alguns, pelo menos mais 1, 2 meses aí de fechamento, mas o cenário é bastante positivo. As projeções de mercado, inclusive, têm trazido bons números, índices relevantes aí em relação ao volume que vai ser produzido nesse ano, que realmente é uma recuperação em relação a, por exemplo, a safra de 2 anos atrás, que os produtores tiveram quebra de safra, tiveram bastante prejuízo, inclusive trouxeram muitas das dificuldades que a gente está vendo hoje, já naquela época, muito por conta do período anterior, que eles tinham ganhado muito, foi uma super safra anterior, aí veio a quebra de safra, agora eles estão se recuperando, mas ainda vai levar mais um tempo para que a situação financeira, principalmente desses produtores, se recupere, melhore, e isso traga aí condições melhores, não só para quem está no campo, mas também para o mercado financeiro de capitais associado ao agro, né? É isso, meu querido. Quero muito agradecer por todas as atualizações. Ítalo Bertão, repórter do AgFeed. Muito obrigado, uma boa terça-feira para você. Até uma próxima. Para nós, obrigado, Até Débora. mais.